Olá, meu nome é Larissa Moraes Correia, faço parte da sétima fase de telecomunicações e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre fibra óptica. Bom, o que é a fibra óptica? As fibras ópticas são filamentos flexíveis fabricados em materiais transparentes como fibras de vidro ou plástico e que são utilizadas como meio de propagação de luz. Ele costuma ser produzido no diâmetro de alguns micrômetros, levemente mais espesso do que um fio de cabelo humano. Essa fibra tem uma enorme importância para o sistema de comunicação de dados, pois não sofre com a interferência do eletromagnetismo. Fibras ópticas têm diversas aplicações, sendo elas a transmissão de dados, seja elas de internet, de telefone, televisão, redes, rádio e entre outros. Também elas são utilizadas para a obtenção de imagens de lugares de difícil acesso, uma vez que a luz pode ser refletida em seu interior por grandes distâncias. Assim, a gente consegue obter as imagens. E também pode ser usado como sensores. É possível construir uma grande variedade de sensores capazes de variações sensíveis de temperatura, pequenas deformações em sólidos, frequências de luz, polarização da luz e entre outros. A fibra óptica possui três partes, sendo elas a capa, a casca e o núcleo, como mostrado na imagem. Bom, o núcleo é onde a luz se propaga, onde tem um alto índice de refração. A casca serve para proteger o núcleo, e a camada protetora é uma cobertura plástica que protege a fibra de estragos e de umidade. Para que a luz se propague no núcleo, é ocorre isso, a luz se propaga por causa da grande diferença entre os índices de refração da casca e do núcleo, que possibilita a reflexão total e, consequentemente, a manutenção do feixe luminoso no interior da fibra. A fibra óptica possui dois tipos, o monomodo e o multimodo. O monomodo é um modelo que permite apenas um sinal de luz por filamento, como mostrado na imagem. Seu núcleo varia de 8 a 9 micrômetros, com um revestimento externo de 125 micrômetros. Por isso, possui dimensões mais baixas do que as outras fibras. O seu sistema de cabeamento estruturado tem um alcance limitado de 4 quilômetros. Ele apresenta uma banda passante maior, apresentando menor dispersão. Mas já na fibra de multimodo, a luz se propaga por vários caminhos, o que significa que mais de um feixe de luz pode ser enviado ao mesmo tempo, já que diferentes ângulos de incidência podem ser usados, como mostrado na imagem. A fibra de multimodo normalmente usa uma luz com menor intensidade. Geralmente se usa o LED. Esse tipo de fibra é mais utilizado em aplicações internas, como em backbone de edifícios comerciais ou até mesmo no cabeamento horizontal. As emendas ópticas são uma junção que, que pode ser permanente ou temporária de dois ou mais segmentos de fibra. Serve para aumentar a extensão de um cabo óptico ou fazer mudanças de um tipo de cabo, conectar um equipamento ativo ou fazer manobras em um sistema de cabeamento estruturado. Existem técnicas diferentes para fazer a emenda óptica, entre elas a emenda mecânica e a fusão de fibra. A emenda mecânica é um tipo de emenda baseado no alinhamento das fibras através de estruturas mecânicas. O dispositivo possui travas para que a fibra não possa se mover dentro da emenda e também dotam de líquidos entre as fibras, que tem como objetivo minimizar as perdas. As fibras são encaixadas nas fendas dos dispositivos, onde ocorre um alinhamento das pontas das fibras. As duas fibras são alinhadas, posicionadas frente a frente,
visando não causar grandes perdas no feixe óptico. Na emenda mecânica, as fibras também devem ser limpas e clivadas corretamente. Para isso, é necessário uma série de ferramentas, tais como o clivador, alicate decapador e entre outros. A fusão de fibra é um processo de fusão ou soldagem entre duas fibras. As máquinas de fusão são necessárias para essa operação. Na maioria dos casos, elas são automáticas, algumas com parâmetros de fusão pré-estabelecidos. Todas requerem a utilização do clivador para que o corte da fibra seja preciso. Desta forma, permitindo que a fibra seja fundida corretamente. Eu também decidi falar algumas vantagens e algumas desvantagens que eu achei da fibra óptica. Bom, a fibra óptica, como vantagem, tem a velocidade de transmissão de dados, que ela é capaz de, de transmitir 40 gigabytes por segundo, comparado à velocidade da luz, esse valor. Ela também é resistente a interferências eletromagnéticas, como citado no início da apresentação. Os cabos de fibra óptica são feitos de materiais dieléticos e a propagação da luz no inferior desses materiais não sofre interferências por ondas eletromagnéticas externas. Também possui uma baixa atenuação no sinal. Diferente dos cabos condutores, as fibras ópticas conseguem transmitir informações com pequenas perdas, cerca de 0,2 dB por quilômetro. E o espaço também é uma vantagem. Em razão da sua taxa de transferência de dados, os cabos de fibra óptica ocupam espaços muito menores do que os cabos convencionais. Sem contar o custo, que a fibra óptica é mais barata que os cabos condutores, e, e também possuem uma vida útil maior. Algumas desvantagens. As aplicações. Os cabos de fibra óptica são subterrâneos ou sempre conectados no chão, e isso atrapalha bastante na manutenção, quando algum cabo rompe, ou quando tenha que fazer alguma manutenção. E a fragilidade está envolvida nisso. Os cabos de fibra ótica são sensíveis e podem romper mais facilmente que os cabos de cobre. Além disso, não são tão maleáveis quanto os cabos metálicos. E as distâncias também são as desvantagens. Uma das desvantagens. Apesar de absorverem pouca luz, os cabos de fibra óptica que cobrem grandes distâncias, como aquelas que os submarinos precisam de muitos repetidores de sinais para reforçar as perdas de intensidade de luz, ou seja, para maiores distâncias ele precisa de mais repetidores, isso acaba aumentando o custo dele. Bom, era isso que eu queria deixar hoje, falando sobre fibra ótica. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.